Está começando o podcast Educa Mais, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou Giovana Bortoli e, junto com minhas colegas, apresento o programa de hoje. Hoje iremos abordar o tema sobre educação especial com crianças e adolescentes autistas. Vamos falar sobre o que é autismo, a importância da terapia e traremos experiências de mães atípicas e vozes especialistas no assunto. Então vamos começar. Eu chamo agora para participar com a gente Gabi Suede. Especialista Dr. Sandro Toledo, que atua na área de neuropsicologia e psicopatologia, conta sobre os comportamentos das crianças e adolescentes com autismo. A gente precisa lembrar que, primeiramente, nós temos um espectro autista. Nós temos uma régua, uma linha, que classifica o autista desde o leve até o severo. Então, ali nós vamos ter diversos tipos de comportamentos. Então, nenhum autista é igual ao outro. Existem alguns sinais que se parecem, mas cada um deles tem a sua particularidade. Então, geralmente, tanto a criança autista como o adolescente autista, assim como o adulto autista, ele tem dificuldade de toque, não gosta que pegue na mão, tem dificuldade do contato visual, geralmente ele não compartilha o contato visual, ele não consegue manter o contato visual com a pessoa. Barulho de trovão, barulho de relâmpago, barulho de fogos, cachorro, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, também deixam eles bem nervosos e assim incomoda bastante. Então, por isso, muitas vezes eles usam até o tampão para poder abafar o som, para que eles não possam ser tão uma coisa que incomode tanto eles. A diferença da criança é que muitas crianças elas podem desenvolver o autismo também ali com 4, 6, 7, 8, até 10 anos. Então elas podem não ter um comportamento autista logo no início da vida, e depois de adquirindo esse comportamento autista. O adolescente, ele acaba perpassando por, principalmente se for um TEA, transtorno espectro autista leve, as pessoas acabam não reconhecendo esse autismo e acabam entendendo que aquela pessoa que é antissocial, uma pessoa que não se comporta direito nos lugares, aquela pessoa que não interage, aquela pessoa que até tenta fazer amizade, mas não consegue ter amigos. Então o adolescente perpassa muito isso e leva isso para a vida adulta. Só que na vida adulta ele acaba criando um pouco de habilidades sociais. Porque o que é o TEA? O principal sintoma, patologia do TEA, é não conseguir ter habilidades sociais ou não conseguir também reconhecer pistas sociais. Esse é o principal ponto do autismo. E depois, quanto mais severo, mais comorbidade, aí temos autistas com deficiência intelectual, com Down. Quanto maior o espectro, mais incapacitante é o grau autista que a pessoa, que a criança, que a adolescente, que o adulto tem. Então, falar sobre o comportamento das crianças e dos adolescentes autistas é falar mais ou menos a mesma coisa, porque eles acabam tendo a mesma sintomatologia. Qual é? Que eu falei, contato físico, não gosta de contato físico, não gosta de abraço, não gosta de chamego, isso para eles é insuportável, barulhos, seleção alimentar, ambos fazem seleção alimentar. Às vezes a criança não faz seleção alimentar, não é porque ela naquele momento ela come de tudo, não, é porque os pais estão dando de tudo para ela comer e ela come um pouco obrigada. Então, sendo obrigada a comer, ela acaba comendo. Muitos pacientes chegam para mim e falam, mas ele comia de tudo até os 2 anos, depois ele parou de comer.
O que acontece? Até os 2 anos, ele comia forçadamente. Depois ele começa a ter liberdade de escolher o que ele quer comer. Ele percebe que se ele não quer comer algum alimento, me desculpe, a minha secretária tentando ligar, mas eu não vou parar o vídeo porque nós já estamos quase no final. Ok? Então, espero ter contribuído um pouco para o trabalho de vocês. Um grande abraço, sou o Sandro de Toledo, neuropsicólogo. Oi, pessoal. Eu sou a Sani Duarte e apresento a Laís, pedagoga especializada em psicopedagogia e educação especial, que também é mãe atípica, e irá relatar suas experiências com crianças com o transtorno do espectro autista. Olá, meu nome é Laís, eu sou pedagoga especializada em psicopedagogia e educação especial. Sou mãe atípica e há um tempo venho dedicando tempo e estudos voltados para crianças que possuem o espectro autista. Lidar com as crianças autistas é algo que é instável. Hoje a sua criança pode te aceitar super bem, como amanhã ela pode ter uma recusa. Então eu diria, de uma forma mais popular, que é uma caixinha de surpresas, mas que sempre, todos os dias eu aprendo algo novo. Eu aprendo sobre o olhar que essa criança tem para o mundo, para as pessoas, que muitas vezes algo simples para mim é complexo para ela, e como eu posso abordar ela, como eu posso conversar. Então eu diria que lidar com crianças autistas é necessário, além de um cuidado maior, uma atenção maior. É você ter empatia, ouvir o que ela tem a dizer sobre determinado assunto, ou se ela não quer falar, você tem que respeitar. Então, todos os dias eu aprendo algo novo com as crianças autistas. Elas necessitam um cuidado e uma atenção diferente em alguns casos. Existem alguns níveis de suporte 1, 2 e 3. Existem os níveis que a criança é verbal, como ela é não verbal. E então, o profissional vai se adequando conforme o perfil dessa criança. Eu já lidei com casos de crianças não verbal, sem contato visual, com sensibilidade a toque e com sensibilidade no paladar. No caso, eu tive uma paciente, a minha mais recente, ela tem 4 anos, ela não toma água. Então, algo que é simples para mim, para uma criança autista pode ser complexo. E ela não toma água porque ela tem dificuldade para ingerir, incomoda na garganta, incomoda na boca. E ela é uma criança não verbal. Então, ela acaba tendo alguns comportamentos assim atípicos, né, e peculiares por conta dessa dificuldade de ingerir água. Então, lidar com elas é, todos os dias, uma caixa de surpresa. Ela não toma água, ela é sensível a tecidos, ela é sensível a materiais pedagógicos como a areia mágica, por exemplo, grãos, textura papel, né, textura de outros materiais pedagógicos como papel celofane, papel crepom. Então, assim, é uma criança que eu busco trabalhar com ela recursos que eu consiga despertar o interesse dela sem despertar a aversão nela em fazer alguma atividade por conta da sensibilidade. Então, essas crianças, elas demandam um cuidado maior, elas demandam uma atenção maior e uma paciência maior daquele que está apoiando ela naquele processo de desenvolvimento, naquele processo de fala, o processo social dela. Então, tudo demanda tempo, né? Tudo demanda tempo, tudo demanda cuidado. Eu tenho experiência com outras crianças, além das crianças autistas, que são as crianças TOD, né? As crianças TOD que possuem o transtorno opositor
que seria um comportamento aversivo ao não. Você dá uma ordem para aquela criança e ela não quer te ouvir. Ela vai fazer no tempo dela. Quanto mais você impor aquilo, ou pedir para ela fazer aquilo, ou dar uma ordem para ela, menos ela vai te ouvir. Então, eu tive casos de crianças também que eu perguntava, vamos ao banheiro? Eu não podia perguntar, porque se eu perguntasse para essa criança se ela queria ir no banheiro, ela faria xixi na roupa, mas ela não iria ao banheiro porque eu ofereci. E falei, vamos ao banheiro? Ou senão, você precisa ir ao banheiro, né? Agora você precisa ir ao banheiro, tá molhando a sua roupa. E ela regride no comportamento e fala que não vai, não quer, porque eu dei uma ordem. Tem os níveis mais severos e tem os níveis mais leves, né? De crianças que não atendem comandos simples e tem crianças que não atendem nenhum comando. Oi, gente, eu sou Gabi Suete e apresento para vocês Silvane Cristina, que é mãe de uma adolescente com aspecto autismo. Ela irá nos contar como descobriu o autismo da sua filha. Descobri o autismo da minha filha aos 12 anos, mas antes eu já tinha feito um laudo e nesse laudo deu que ela tinha, fiz com 10 anos mais ou menos, deu que ela tinha deficiência mental, mas não era. Aí como as coisas foram evoluindo, o tratamento foi progredindo mais, né? Aí eu procurei outro neuropsicólogo. Aí que ele falou que ela tinha autismo e déficit de atenção, né? Que é o TDAH. Aí também tem muita dificuldade, porque a gente via que ela era diferente, né? Tem as outras filhas, mas ela sempre eu via coisas diferentes nela. Aí procurei com esse doutor, esse neuro, fez avaliação e deu TDAH e autismo. E ela continua com o tratamento, que ela trata com a neurologista, né? Com neuro. Ela trata com a psiquiatra, né? Com psicólogo, toma remédio, né? Desde criança a gente notava, né, que ela tinha algo diferente. Ela tinha uns problemas bem diferentes, que ela desmaiava, a gente não sabia o que era, e foi indo. Até a gente ver que a coisa era diferente, né? Aí foi quando a gente descobriu isso. Essa doença que não era muito falada, né, sobre o autismo. Eu nunca nem ouvi falar desse nome. Da escola também ela tem professora de apoio, né? Assim também a psiquiatra indica, né? Ela ter o professora de apoio. Gente, ela tem também. Letícia Furtado Tem e apresentou tem uma sala sobre também. a maternidade atípica. A veterinária Rafaela irá nos contar um pouco da sua experiência. Eu vou falar brevemente da minha experiência como mãe na educação especial. Gabriel tem 5 anos, é TEA, suporte nível 1, com associação TDAH moderado. É extremamente importante o fato dele ter uma professora de apoio em sala de aula, porque ele tem uma grande dificuldade, né, de concentração e execução das tarefas propostas pela professora em sala de aula, né, e isso acaba tirando muito foco dele e atrapalhando o andamento, né, da sala de aula da professora. A gente sabe que na rede pública tem um considerável número de crianças em sala, mas ele é uma criança que está tendo a professora de apoio e está conseguindo trabalhar bem nesse sentido com ele, né, agora, né, que vai começar a alfabetização, ele está no nível 5, né, e próximo ano ele já vai para a primeira série, né? Então é muito importante, porque a criança precisa de uma professora de apoio, como o próprio nome já diz, um apoio, né? Para ficar sentada ali com a criança, incentivar ela a fazer, né? Existe um atraso, né, no desenvolvimento, e essa professora que fica focada ali para ele é de extrema importância para que ele consiga ter sucesso, né, consiga evoluir, né, no seu desenvolvimento motor, cognitivo e social também. Embora a socialização
socialização dele sempre foi muito boa, mas existem sim adversidades, né? Principalmente a estímulos, né, sensoriais. Então é muito importante, né, que tenha assim esse apoio para ele, e isso consegue assegurar que ele tenha qualidade, né, no desenvolvimento, principalmente educacional. Olá, ouvintes! Eu sou a Rafaela Mendes e, como vocês viram, a educação para crianças neurodivergentes e o acompanhamento, tanto psicológico como educacional, é de muita importância para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Hoje, eu entrevistei a psicóloga Débora, que vai falar um pouquinho sobre a importância da psicoterapia para pessoas autistas. Para a gente poder falar de inclusão, a gente tem que falar do direito das crianças autistas no ambiente da escola regular. Se formos pensar que o autista ele necessita do acompanhamento, isso independente do grau ou de nível que o autismo afeta ele, pois a criança autista ela vai ter dificuldade ou na comunicação, ou na interação social, ou no comportamento. Isso quando não vem associado de outros transtornos ou a própria deficiência intelectual. Então, o acompanhamento psicológico junto à escola, seja na adequação de comportamentos, para que esse comportamento ele fique mais adequado, ajudar tanto a criança como os profissionais, os professores, os outros alunos, para que tenha uma vivência a mais harmônica possível, é fundamental. E importante também é que a escola seja aberta a receber esses profissionais, principalmente o psicólogo, que virá auxiliar os professores e a equipe pedagógica no trato desse aluno, sem esquecer da adequação e adaptação do material pedagógico, as atividades, apostilas, enfim. Eu sempre digo que tem que ser o tripé, né? Escola, família e terapia. Se a gente conseguir juntar essas três esferas, a gente tem o melhor desenvolvimento da criança autista dentro do ambiente escolar. E assim chega ao fim o programa de hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês que participaram e de vocês que nos escutaram até agora. Por hoje é só, até mais.